Olá, olá, tudo bem com vocês? Galera, dando continuidade ao sistema reprodutor feminino, a gente vai falar hoje sobre estruturas internas desse aparelho. Olha só, vamos começar. De antemão, eu peço que você compartilhe, que você curta e que você mostre para os seus colegas sobre este vídeo e sobre essa aula interessantíssima sobre o sistema reprodutor. Vamos lá. Vimos na aula passada sobre o sistema reprodutor feminino, as estruturas externas, e agora a gente vai dar prosseguimento a essa aula com as estruturas internas do sistema reprodutor, no caso da mulher. Vamos lá. Vamos começar então aqui você tem uma visão geral do sistema reprodutor feminino, anatomia interna. Aí você tem ímen, canal da vagina, colo do útero, útero propriamente dito, tubas uterinas, ovários, cada um de um lado. Então, além disso, miométrio, que é a musculatura interna do útero, e o endométrio, que é a camada interna do útero. Vamos detalhar cada uma dessas estruturas a partir de agora. Olha só, aqui nós temos a primeira estrutura, que é o ímen. Ímen é uma película que delimita a entrada da vagina, fica a poucos centímetros da entrada da vagina. O ímen, na infância, tem uma função de proteção contra infecções e, normalmente, esse ímen é rompido no primeiro ato sexual. Então, o ímen, na verdade, antigamente era sinal de virgindade. Hoje não, porque já se descobriu que existem ímens que são complacentes, ímens que se ajustam ao pênis e acabam não se rompendo. Então, isso não é uma garantia de virgindade. Antigamente, sim, hoje não é garantia. De qualquer forma, está aí a importância do ímen, principalmente para as crianças. Proteção contra infecções, porque ela acaba dando uma certa proteção contra infecções, contra bactérias que poderiam invadir o canal da vagina, por exemplo, e causar algum outro tipo de infecção mais séria nos órgãos mais internos aí, próximos ao útero, por exemplo. Tudo bem. Vagina. Vagina, então, é o que comunica o meio externo ao útero, que nós chamamos então aqui de canal da vagina ou canal vaginal. Bom, esse canal aqui é por onde, por exemplo, tem um local de passagem para o pênis durante a relação sexual. Quando a mulher está no processo de excitação, normalmente esse comprimento do canal aumenta e o útero se eleva, acaba ficando mais para cima. Então, em condições normais, em média de 10 centímetros de comprimento. Só que com a mulher em excitação, esse canal elastece e o útero se eleva. Além disso, para o ato sexual, ocorre uma dilatação desse canal, exatamente também preparando o organismo para que haja uma diminuição da dor para o ato sexual, até porque se o ato sexual fosse algo doloroso, estimularia menos a ser feito, isso consequentemente iria repercutir na menor quantidade de indivíduos na espécie. Útero. O útero já passa a ser um órgão muscular oco, e tem que ser oco exatamente para que acomode a criança e o feto, quando estiver aí se desenvolvendo, tem que ter uma cavidade para que acomode a criança nesse determinado local. Então, durante a gravidez, o útero vai se expandir. Normalmente, ele tem uma massa de 20 gramas em condições fora a gravidez. E quando a mulher está grávida, esse útero pode chegar lá ao final da gestação até 2 quilos de massa. Então, para você ver o tanto que ele acaba crescendo para que haja a acomodação da criança aí dentro. Então, o que é que ocorre então para... O que é que temos de estrutura dentro de um útero?
Primeiro, o miométrio. Miométrio é músculo. Esse termo mio significa músculo. Então, miométrio é o músculo, ó, essa musculatura do útero, que acaba ficando mais espessa, né? Ou seja, uma musculatura mais grossa, exatamente para que o embrião possa ser implantado aqui e ser fixado nas paredes internas aqui. Tem que haver uma fixação. Então, essa parede uterina tem que estar mais grossa, mais espessa. Caso isso não ocorra, e a mulher acabe, né, tendo a fecundação e engravidando, normalmente, se a parede do útero não tiver com uma espessura adequada, normalmente esse embrião não fica retido no útero, ou seja, não ocorre a nidação, a implantação do embrião nas paredes do útero, e acaba tendo um aborto. Isso, essa espessura aumentada do útero é dado principalmente por um hormônio chamado progesterona. Continuando. Então, a musculatura, miométrio. E a estrutura interna? O que é que reveste o útero internamente? O que nós chamamos de endométrio. Endométrio é essa camada interna do útero, que está aqui, delimitada aqui, ó, toda essa região aqui. É o miométrio, o endométrio. Essa camada interna. Repare que minha coordenação está muito bem feita, graças a Deus. Então, o endométrio, quando a mulher está grávida e esse embrião chega até o útero, ele vai se implantar no endométrio. É o local de fixação do embrião. Mas para que isso ocorra, tem que, obrigatoriamente, essa camada, o miométrio, que é a camada muscular, tem que estar mais espessa, mais grossa, preparada para receber esse embrião que está chegando aí, logo após a fecundação ter ocorrido nas tubas. Tudo bem? Outra estrutura do útero é o colo do útero, que nós chamamos de cérvix. O que é que temos aqui no colo do útero? O colo do útero é exatamente essa região de baixo e que, em muitos casos, quando ocorre o câncer em útero, ocorre normalmente nesta região. Então, o câncer do colo do útero vai se estabelecer com pequenas verrugas espalhadas aqui, e a coloração desse útero fica com um vermelho mais intenso. Normalmente ele tem uma coloração rosa clarinho, mas quando está com algum tipo de verrugas, ele fica com um vermelho mais vivo, cheio de pequenas pontuações ali, que são exatamente as verrugas, e já é um indicativo de câncer do colo do útero. E como é um órgão externo, o útero, né, é um órgão externo, como o útero é um órgão interno, esse câncer que se desenvolve ali, ele é silencioso. E normalmente quando a mulher vem a descobrir que tem esse câncer, já está normalmente em um estágio avançado, principalmente naquelas mulheres que não fazem os exames preventivos periódicos semestralmente ou, na maioria dos casos, anualmente. Então não pode vacilar porque é um câncer silencioso. Então muito complicado se ele já estiver instalado aí nesse órgão. Continuando, tubas uterinas, chamadas antigamente de trompas de Falópio. Então, qual é a função da tuba uterina? Primeiro, fazer com que os espermatozoides que entrem pelo útero possam passar e chegar até essa região mais interna, ou seja, a região mais próxima do ovário, onde ocorrerá a fecundação, onde o X está aí, de um lado e do outro. Então, no caso, as tubas uterinas comunicam o útero aos ovários. Então, estão aqui os ovários. De um lado, outro ovário do outro. Pois bem, e é também nessa região que ocorre
a fecundação. A tuba uterina também tem cílios no seu interior que vão fazendo com que possa deslocar o embrião, no caso da fecundação ter ocorrido, da região mais superior da tuba para o útero. Então, tem uma ciliatura aí que faz isso. Então, a tuba uterina é dividida em 3 regiões. Terço proximal, esse é mais próximo ao útero. Terço médio e terço superior ou distal, que é esse aqui, onde ocorre a fecundação. Dica importante, professor perguntar para você lá na avaliação. Onde ocorre a fecundação? Ocorre no terço distal da tuba uterina. É assim que funciona. Ele vai cobrar dessa forma para você quando falar sobre tuba uterina. Onde ocorre a fecundação? Pode anotar aí, que eu garanto, depois você vai lá no comentário e coloque, por favor, se seu professor colocou na avaliação algo desse tipo. Porque isso cai muito em avaliação. Continuando. Então, tudo bem sobre tubas uterinas? Está aqui. Nas cirurgias de laqueadura, ocorre o que é laqueadura? Quando faz uma incisão, ou seja, um corte. Ó, quando faz um corte, isso é uma tesoura. Está muito claro para você entender aí, isso é uma tesoura. Quando se faz um corte e amarra essa tuba de um lado e do outro, ou seja, impede a comunicação entre o útero e o ovário. Consequentemente, o espermatozoide que viria por aqui não passa, aqui encontra a interrupção, e o ovário, quando libera o óvulo, esse óvulo não vai chegar a passar para dentro do útero. Então, corta a comunicação entre espermatozoide e óvulo. Consequentemente, a mulher não engravida. Tudo bem. Falei na estante dos ovários. Então, qual é a função do ovário? O ovário é o órgão, é a gônada feminina, ou seja, é o local de produção do gameta feminino, que nesse caso, os óvulos, ou o termo mais adequado, ovócito secundário. Óvulo só é chamado com essa terminologia, só é chamado de óvulo quando o espermatozoide já chega até o ovócito secundário e é momentos antes da fecundação ocorrer, ele deixa de ser chamado de ovócito secundário para ovócito ou para óvulo. Normalmente, a mulher não vai, então, ovular. Ela não vai liberar óvulo, ela vai ovocitar. Ela vai liberar ovócito e não óvulo. Tudo bem? Outra função dos ovários, além da produção e liberação dos óvulos, é também a produção de 2 hormônios importantíssimos para a mulher. O estrógeno e a progesterona, que são os hormônios que preparam o organismo feminino para uma possível gravidez. Então, galera, a gente encerra mais uma aula, então, anatomia interna do sistema reprodutor feminino, e gostaria que vocês deixassem lá nos comentários sobre suas impressões aí sobre o vídeo, e, mais uma vez, curtam, compartilhem, divulguem o máximo que você puder, e não deixem de acompanhar o canal para que você possa ficar inteirado sobre vários assuntos de ciências e com muitas dicas sobre questões e como um professor pode cobrar essas questões na sua avaliação. Quem gostou, indique para os amigos. Quem não gostou, indique para os inimigos. Um grande abraço e até a próxima.